mencionei na última entrevista que nós fizemos a frase de Kardec, que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, não pelo nível de bondade que ele possui, mas pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Que conselho você daria para uma pessoa que, olha, realmente eu preciso iniciar um processo de reforma íntima, mas eu não sei ao certo o que fazer ou por onde começar? Qual que seria um primeiro passo para essa pessoa? Olha, puxa, querido, com humildade, dizendo, né? Não ser uma solução pronta, mas esse conceito que Kardec deu para o espírita, que é o que você citou, como é que a gente reconhece? É pela transformação moral. A gente só se transforma se educando. Bom, indo passo a passo, que fosse didaticamente, né? A gente está aqui para se transformar. É a missão da reencarnação, está lá no livro dos Espíritos. A Uhum. gente está aqui para se transformar. A reencarnação tem esse sentido, esse objetivo. É o espírito em contato com a matéria, são os dois elementos gerais do universo que Deus criou, para que um materialize burilhe o outro. É como se, poeticamente, a gente é carvão e com pressão, temperatura, com o tempo, as provas, as vidas, a imortalidade, a gente vai virar diamante. Então, um percorrer, um trajeto. Uhum. A segunda parte, ele fala ir pelos esforços que faz para domar ou dominar suas más inclinações, né? E isso virou como sinônimo exatamente de reforma íntima, que é o tema de hoje aqui, né? Uhum. Por onde eu começo? E exatamente a expressão já diz muito do que é a doutrina espírita, ou Jesus para a gente. Não é um olhar para o mundo, ou só para o outro, ou só para o próximo, porque antes e sobretudo é um olhar para a gente. Por onde eu começo? Por dentro. Se fosse uma moça perguntando, né? Uhum. Como é que eu começo a mudar? Por dentro. Porque é mais comum você escutar as pessoas, eu não preciso mudar. Uhum. Eu me orgulho do que eu sou. Eu nunca me arrependo do que eu faço. Não são frases prontas? Frases Se você prontas. nunca se arrepende do que faz, amigo, essa frase, por mais É. poderosa que ela possa parecer, ela é contra a nossa missão na Terra. É. Sim. Eu sou assim mesmo, me aceitem como eu Porque me sou, ame como eu eu não vou sou. mudar. Essas frases prontas são paralisantes. São. E se me permitem dizer, como é que Jesus me ensina, para nós espíritas, que a proposta do cristianismo, da reforma íntima, é ser o cristianismo redivivo, trazer Jesus de novo. Ele é o nosso sol. É ele que nos transforma. Uhum. Uhum. Quando ele cura um paralítico, por falar dessa paralisia, nossa, que é aqueles que estão lá na casa de Pedro, Jesus está pregando, está cheio de gente na sala, as multidões já nas ruas, nos becos, e uma moça, com muita fé, pede, viu Jesus curar um leproso, e falou, vai curar meu amigo, que é paralítico desde a infância. E eles invadem pelo teto da casa de Pedro, e desce o paralítico pelas costas do evangelho, isso pelo teto. Uhum. Jesus olha para ela e fala assim, a tua fé é linda. Ele conhece que ela tem pura fé de que a vida é boa, vai melhorar. Ou seja, não fica alimentando só as questões. Uhum. Vou trabalhar, vou ter que voltar para minha casa. Veja lá que eu estou brigando, o lar que era para ser descanso. Sim. Você se estressa quando vai para casa ou quando volta para casa? Quer dizer, você Aham. tem que pensar o que está acontecendo com a tua vida. Uhum. Quando vai trabalhar ou quando volta. Eu até diria assim, a gente poderia falar que o início da reforma íntima se dá primeiro quebrando algumas crenças, como você falou, não, eu sou assim mesmo, essas coisas, se libertando disso. Segundo ponto, reconhecendo as suas imperfeições, né, admitindo para si mesmo, que nem no Alcoólicos Anônimos ali, eles têm, né, olha, Perfeito. olha, pessoal, meu Testemunho. nome é Paulo, eu tenho um problema com álcool. Uhum. Porque o primeiro passo é você reconhecer. Enquanto você Isso, não reconhece, você não consegue tratar. isso. E uma vez identificando ali onde estão suas pedras de tropeço, você começa a atuar conscientemente em cima delas, né? Eu trabalho, até a gente tem a sinergia na nossa vida profissional, que eu trabalho com desenvolvimento pessoal Genial. e também nas empresas, com desenvolvimento de pessoas nas empresas. E eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal, ele é um processo consciente e permanente em busca da excelência de si mesmo. Porque a gente vive de uma maneira muito inconsciente no dia a dia, como você falou, né? Sim, sim, Poxa, faz 30 anos que eu sou assim e não sim, percebo e não melhoro e sim, não tento mudar. sim. E o desafio é trazer as pessoas para um modo mais consciente, porque a partir daí você consegue materializar esse fantasma para conseguir combatê-lo, né? Perfeito. E aí entram as dificuldades, né? Então, o primeiro passo é você tomar consciência, identificar, admitir, tudo bem, agora eu vou enfrentar. Como que é esse enfrentamento? Porque muito lida com emoções, e emoções é o sistema límbico, né? E Sim, são coisas mais primitivas ali. sim. Quando eu vejo, eu já estourei, quando eu vejo, eu já tô depressivo de novo, quando eu vejo, sabe, são coisas que parecem ser Sim. mais fortes do que eu. Como apoiar a fé?
Cristo, o Espiritismo, para conseguir vencer essas batalhas? Poxa, querido, que pergunta maravilhosa também, né? Sabe que no item 8, a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase do Espírito Lázaro que ele fala da lei de amor, que ela é memorável, porque ela resume toda a evolução, atualizando Darwin na ciência e a evolução que a gente compreende. A frase ele precisa dizer assim, no início, nós só temos instintos. Mais avançados e corrompidos, temos sensações. Mais instruídos e depurados, temos sentimentos. As emoções, a primazia do sistema límbico sobre o nossa alma, quando a gente decide as coisas do prazer imediato, estão no campo das sensações. Tato, o frio, a sede, a fome. No início tínhamos instintos, já fomos pré-históricos, a gente aprendeu a fazer fogo, a gente aprendeu a conviver, né? Matriarcal, Sim. patriarcal, a gente foi evoluindo, impérios. A gente passou, está ainda no campo muito das sensações. O mundo ainda hoje, você olha as redes sociais, as celebridades, a ostentação de sensações, Uhum. dos prazeres, né? Em toda a área sempre há, percorrendo por longe ainda do equilíbrio, uma linha afastada de desequilíbrio, de ideias que se dizem modernas, né? E vão se erotizando, e vão se perpetuando as dores, né? Vão deixando o amor, ágape. Os gregos tinham três palavras para amor, né? Mais amor, eros, que também é uma palavra para amor, mas mais no campo da paixão, instintos. Uhum. No início só tínhamos instintos. Éramos movidos pela biologia. Uhum. No campo das sensações, que é onde a gente ainda está, porque mais instruídos e depurados temos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Esse caminhar em direção ao amor, ao sentimento, que a gente está percorrendo. Uhum. Todos nós, todos os cristãos. Estamos no processo. Estamos no processo, né? E é por isso que resgatar Jesus em nós é um jeito de a gente se ver. Que como é que eu vou arrumar algo em mim se eu não reconheço que eu estou errado? Uhum. Uhum. Quando você vai comparando Jesus, quando ele curou esse paralítico, ele falou assim: teus pecados estão perdoados. Como Jesus me dizendo, Dani, teus pecados que você tem estão perdoados. Aham. Mas Jesus sabia pelo menos o mal, eu tenho pecado. Uhum. Né? Já sai daquela, não, eu não tenho, né? Eu não Aham. errei em nada, né? E você começa lentamente se comparando com Cristo. Sim. Quando a gente vai na política e julga alguém porque é corrupto e porque é a morte dele, olha, Jesus chamou Zaqueu, corrupto. Era. Sai dessa ave, Zaqueu, desce que eu vou Sim. jantar na tua casa. Os discípulos ficaram horrorizados com Jesus. Ficar. Pedro ficou. Como assim? Até eles tinham gente como a gente, Sim. seus preconceitos a serem vencidos. Então, Uhum. quando eu vejo, puxa, eu também tenho. Opa, estou nesse nível. Quando Maria de Magdala começa a seguir o grupo, os discípulos, a reação deles foi negativa, foi machista. Mas quando ela apareceu para Jesus depois da ressurreição, para Maria de Magdala, ela contou, André, irmão de Pedro, falou assim: justo para você? Uhum. Veja, É. veja quanto É uma preconceito inveja, ela na tem. verdade, né? Inveja! Exatamente, né? Quais são as possibilidades? Todas elas no campo do aprendizado. Uhum. Eles que são espíritos magnânicos. Então, eu ainda Quem dirá nós, né? estou nessa caminhada. Abrindo É. parênteses, Né? Jesus foi um grande, né? Ele rompeu, ele foi um revolucionário, porque naquela época a mulher não sentava-se nem à mesa, né, com o Exato. marido, ela ficava do lado, não Exato. podia se falar com uma mulher. Exato. E ele tanto acolheu a Maria de Magdala quanto a mulher de Samaria Sim. também, né? Uhum. Isso. Naquela passagem lá do poço, né, que nós Maravilhoso. sabemos. Poço de Jacó. No Sim. poço de Jacó. Isso. Imagine, ele foi falar com uma mulher que estava sozinha. Isso. Então ele rompeu mesmo, Sim. né? É. Sim. Nos deu grandes Sim. ensinamentos. E você falou, né? Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Mas para a mulher adulta, ele também fala uma coisinha extra que é: vá e não peques Não mais. Não Exato. peques mais. Exato. É, Bem e lembrado. eu tava pensando nessa questão da reforma íntima, que muitas vezes ela pode começar com um simples pedido de perdão a um irmão Sim. que você tem uma mágoa que você carrega há tanto Perfeito. tempo. Você imagina como você que está nos ouvindo aí pode estar a 1 minuto, a 5 minutos de ter uma transformação muito grande na sua vida ao ter uma atitude de pegar um telefone, ligar e falar: me perdoe, eu errei. Uhum. E às vezes, mesmo estando a 1 minuto de distância, esse minuto às vezes leva 20 anos para acontecer. Porque a gente vive dessa maneira inconsciente, não busca essa reforma íntima, né? Nossa, perfeito. Como é que a gente pode, assim, sair com algo? Que dica você daria para quem nos acompanha
de algo concreto que essa pessoa poderia fazer. Olha, poxa, me sensibilizou essa conversa de vocês, eu gostaria de iniciar uma nova caminhada para minha vida, começar um novo ciclo. Olha, você tocou nessa palavra que é a segunda palavra mais divulgada pelo Jesus. A primeira é o amor, a vida eterna, quer dizer, amar para entender a vida eterna, né? Para ser feliz, para ser pleno. Mas a segunda mais comentada por ele é perdão. Pedro tem dificuldade de entender, você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. No livro de Valdo Franco, o Espírito Manuel Rodrigues segue essa história e diz que Pedro, no fim da tarde, vai lá. Jesus, esse pessoal que te atira a pedra que te faz mal, perdoar tanto assim, não. A Manuel Rodrigues, esse Espírito contando para o Divaldo. Ele diz, aí está o exercício. A falta do perdão, como disse você, é o peso que a gente carrega. A gente tem que se livrar de ressentimento. Uhum. Não carregar, porque isso deixa a gente pesado. Fisicamente falando, o Espírito Emmanuel, eu diria por Chico Xavier, que pensamento é energia eletromagnética. Uhum. Né? Tem peso específico. Esse campo da mágoa, do melindre, do rancor, algo extraído, você não consegue perdoar de jeito nenhum, você só fica pensando nisso com rancor. Passam anos, passam décadas. E a pessoa lembra do rancor lá de trás. Até da infância. A psicologia trabalha com traumas até da infância. Quanto mais vidas anteriores. A gente tem que se livrar disso, a gente não consegue voar. Uhum. Fica pesado. Sim. Os grilhões ligando ali. Então é amar-se, perdoar-se, para que você não tenha mais esse sentimento de coisa que você fez. Uhum. E perdoar o outro. Esse exercício, quando você falou, faz uma ligação, toma iniciativa. Mas você fala assim, mas a culpa não é minha. Ótimo jeito de começar. Uhum. Você assume uma culpa que não é tua. Jesus fez isso. Uhum. Ele é o modelo e guia. E eu acrescentaria, né, ao pedir perdão, não tenha expectativa da pessoa aceitar o seu Você tá perdão. sorrindo. Olha, e você pediu o seu perdão de uma maneira sincera, reconhecer a sua culpa e peça o perdão. Se a pessoa receber bem, ótimo, você ganhou um amigo. Se a pessoa não receber, o fardo agora está com ela, não está com Sim. você mais, né? Sim, sim, sim. Você fez a sua parte, É. Sim, né? sim. Tem outras passagens mais importantes sobre o perdão, mas só para fechar esse exemplo, uma das coisas mais importantes do mundo que Jesus ensinou aos discípulos era orar. Por várias vezes ele saía dos 12, ficava sozinho. No Evangelho tem várias passagens disso. Ele vai para o deserto e ora para orar sozinho. Isso é uma ligação dele direta com o Pai, né? Imagina a grandeza disso. E quando ele espera o Senhor para ensinar a orar, ele ensina a oração do Senhor, Dominus, né? Que é o Pai Nosso. Então ele começa, Pai Nosso. É a primeira pessoa a chamar o Deus, o Criador, o Senhor dos Exércitos, de Pai. Então depois a gente no colo. Uhum. Pai não condena, pai não bate, não dá chicotada nesse sentido. Sim. Pai dá a oportunidade de aprender. Então, às vezes, a dor, a doença, o que você está passando agora, é para você aprender. Sai da dor, Uhum. não agasalhe ela. Né? Santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai. A prece diz isso, Sim. não a nossa. A minha vontade é que ele me desse um emprego mais rápido. Fiquei 1 ano desempregado, e se bobeasse, eu passava 1 ano reclamando de Deus. Ele não me dava nunca oportunidade. Ora, não é uma bobagem de pensar isso? É. É uma pequenez tão grande nossa. Sim. Né? Eu Barganhar com Deus, né? Cobrar Cobrar coisas de de Deus. Deus. E outra, eu precisava aprender um monte de coisa sobre o meu orgulho. Quanto mais desempregado eu ficasse, mais eu iria aprender. Uhum. Não era a hora certa de eu ter, porque eu ia me achar tudo orgulhoso. Consegui. E não ia vencer coisas que eu fui aprender só nessa provação que nós passamos, porque muita gente passa por diversos tipos. Sim, e sobre o sofrimento que você passou, que todos nós passamos, né? Santo Antônio de Pádua também ele fazia um voto de pobreza extrema, né? Talvez até mais radical que São Francisco de Assis, e eles perguntavam, mas por que tudo isso? Por quê? E ele falava assim: o meu sofrimento me ajuda a compreender o sofrimento daquele que sofre. Perfeito. Ou seja, veja a grandeza também do espírito de Santo Antônio, né? Mas ele se colocar numa situação para sentir na pele aquilo que o irmão dele está sofrendo, para que aí sim ele Sim. tenha a verdadeira compaixão e empatia, Sim. né? Então, muitas vezes esse sofrimento, por exemplo, te capacita a ajudar pessoas que passaram por aquilo que você passou e Sim. dá esperança, dá um caminho, Sim. dá, né? Sim. É uma preparação de Deus Sim. conosco. Sim, exato. Você sabe que a nossa tradição cristã, católica, até espírita, não favorece muito você reconhecer erros. O que nossos irmãos evangélicos chamam de testemunho. Ou das associações de combate a vício, como também chamam de testemunho, como a que nós citamos aqui. Eu acho isso nos irmãos evangélicos muito, muito, muito interessante, muito maravilhoso. A pessoa diz, eu tinha tal vício, eu tinha tal problema.
E fui me vencendo, fui me encarando, fui aprendendo com Jesus a me olhar e tal. É mais comum na sociedade a gente secularmente se esconder. Você fazia a confissão só para uma pessoa, Uhum. que era confessionário, para mais Sim. ninguém podia saber. Então, Aham. né, se acaba ficando um pouco hipócritas. A doutrina espírita vem clarear um pouco isso. Dizer, de novo, para a gente não ter medo de assumir isso, mas tem as consequências. As pessoas vão continuar julgando. Uhum. Sim. Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, conta que naquela passada mulher adulta que você citou aqui, ele fala, vai e não torne-se a pecar. Ela conta a história da sequência disso, que no fim da tarde ela foi procurar Jesus. Arrependida, Senhor, desculpa. Claro que eu errei. Mas o casamento dela também era complicado. O Era. marido aprontava, então, Deixava ela sozinha à sozinha, noite. exato. Jesus fala assim pra ela: olha, eu sei que você vai mudar de vida, você dá pra ver em você. Mas mude-se de cidade, Jesus fala pra ela. E ela vai pra outra cidade, sai de Jerusalém, Uhum. funda uma espécie de ONG, quase a primeira, se não Foi. fosse a Casa do Caminho, para cuidar de crianças, Foi na cidade de Tiro. de tiro. Porque Jesus falou: se você ficar aqui, o julgamento, nós somos assim, né? A pessoa há 20 anos atrás aprontou tal coisa e a Tá gente hoje marcado. fala daquilo de 20 anos atrás. Ficou marcado na pessoa. A gente grava, né, na pessoa uma pecha, um conceito que vira um preconceito, né? Eu lembro que Jesus diz: a memória do povo é fraca. Certo. Não é isso? É. O próprio Nossa, mestre. né? Então, vai começar de vida. Às Mas vezes era muda. importante ela sair dali Sair do dali. ambiente. Sim, Sim. sim. Sair daquele peso, né? Sim. E a vida dela foi maravilhosa. É. Assim, Ela se depois disso. dedicou aos A vida inteira, doentes, foi os até o caso do caminho, peregrinos. até Sim. receber o marido doente no colo, assim, ele Recebeu, né, o que está no Evangelho. Isso, isso. E sabe que você mencionou os evangélicos, né? Eu tive também numa pregação de um pastor, porque eu procuro buscar Jesus em todos os lugares onde ele, né, não é só dentro do centro espírita. Uhum. E o pastor, ele nem é pastor, na verdade, mas o David Leonardo, ele falou uma coisa muito bonita. Falou, às vezes a gente pede coisas para Deus que nós não estamos preparados para receber, que nosso coração não está preparado. Então, às vezes, poxa, eu quero um emprego, eu quero dinheiro. Você está preparado para lidar com dinheiro? Eu quero um casamento. Você é um homem para ser um marido já? Perfeito. Então, a gente não sabe o que a gente pede Sim, e Deus não nos dá porque são coisas que iriam nos destruir. E a sim. gente precisa primeiro preparar o nosso coração para receber coisas boas de Deus. Perfeito. Né? Perfeito. E esse deve ser, digamos, o nosso pedido, como Salomão, ó, dá-me um coração justo e sábio para governar. Perfeito. E essa aqui eu acho que é o verdadeiro pedido que agrada a Deus, né? Não, olha, eu quero uma conta bancária Isso. gorda, eu quero Isso. isso, eu quero aquilo. Não, eu quero que você me ajude a preparar o meu coração para ser digno de receber coisas boas. Perfeito. Né? Ótimo exemplo. Essa vez ali um pastor, Mauro, me ensinou por falar desses irmãos, né? Porque se só o fato de a gente ser rotulado de cristão já fosse suficiente, o Brasil tem 92% de cristãos. Uhum. E o país não está nem um pouco melhor por causa disso. Então não é rótulo, não é o título, é qual o Cristo que a gente está sentindo e tentando viver. Então esse é o resgate. Assim, Daniel, você pede para Deus para aprender a ter a virtude da paciência. Ele te ajuda. Como? Filhos que são agitados, um emprego difícil, um vizinho que. É, Né? para exercitar, né? Pra Você exercitar. não quer desenvolver isso? Exato. Então, você não vai ter uma casa de frente para o mar, É. um som de passo no fundo e ninguém em volta, né? Sim. É que nem, eu quero ter músculo. Como é que É. você vai criar músculo? Você precisa levantar Vai peso, levantar né? peso, vai levantar Não vai ser uma suave. varinha Tá. assim. Não, isso. Exercício. Mas que Então, legal. tem Acho que o nosso tempo também, né? Como passa rápido. Passa muito Passa rápido. rápido. Conversa boa. Boa, graças a Deus com o Daniel, que muito agradável aqui a conversa. Tenho certeza que o pessoal, né, tá gostando bastante. Também. Até já peço para você deixar o seu like, compartilhar, seguir o canal, ajudar esse trabalho que está sendo realizado a crescer, para que a mensagem cristã, espírita alcance mais pessoas, né? Às vezes a gente faz essa desassociação, né? Tem pessoas que, quando eu falo que são espíritas, você fala, mas eu sou cristão. Certo. Mas você é cristão ou é espírita? Certo. Eu falei, não é ou. Certo. Todo É sinônimo. espírita é um cristão. Nem todo Perfeito. cristão é um espírita, mas Sim. todo espírita é um cristão, né? Perfeito. Então, e lembrar que somos todos irmãos em Cristo, né? Perfeito. Independentemente da denominação. Perfeito. Mas eu passaria, né, Denise, para as considerações finais do Daniel e daí a gente faz um encerramento. Então, bom. por gentileza, que mensagem você gostaria de deixar Poxa. aí para quem busca a reforma íntima de boa fé? Bom, primeiro agradecimento a vocês, fortalecendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, porque isso vai tão longe, atinge tanta gente. Então agradeço de coração e fazer parte disso, né, que seja como uma semente, né? Segunda colocação de a gente continuar aprendendo com Jesus, sabe? A gente sabe as passagens de cor.
Muitos de nós sabemos de cor, uma série de curas de Jesus. Mas é voltar a se sentir lá pleno. Jesus, quando fala com a gente, ele fala com a gente, ele sabe nosso nome. Sabe nosso pecado, mas chama a gente pelo nosso nome. Uhum. Ele é a pessoa que mais te ama, que mais te amou e que mais vai te amar. Que vai te ajudar a sair ali do marasmo, da vida de sofrimento, de reclamação, de não sei o que você imagina. E é só Ele. É uma frase da cor do paralítico que ela diz: Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E Ele, Senhor das nossas vidas, sabe que é Ele quem faz. Ele disse: Eu sou o caminho. Então, Uhum. como Espírito, a gente restabelecer esse amor, né, do Cristo pelas pessoas todas, sem preconceito, sem atirar pedras, sem atirar postes, Uhum. sem fazer diferenças, né? Vendo os outros como irmãos de fato.